Olá, esse é o programa Municípios em Ação e no programa de hoje nós vamos ter a participação do Padre Geraldo Magalhães. Ele também é escritor e vai estar fazendo um balanço conosco sobre o seu trabalho, né? Na realidade são 3 livros: Girassóis Noturno, A Sétima Visão e Kryptonita. E também nós vamos falar de Natal, né? Eu quero primeiramente agradecer a participação do Padre Geraldo, né? Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Municípios em Ação. O contrário, Renato, para mim é uma honra, uma alegria muito grande tê-lo como companheiro de jornada há tantos anos. A gente já teve várias oportunidades de poder compartilhar um pouco a vida e também dar nossa contribuição necessária, né, para o desenvolvimento humano. E é nesse sentido que nós estamos aqui. Queria então saudar a todos os queridos amigos, né, que nos assistem. Espero que a gente possa ajudar nesse processo que se apresenta, processo de Natal, a gente possa dar nossa contribuição, né, para o engrandecimento das vossas almas. E também, claro, que apresentando as nossas obras literárias, eu acho que nós temos algo significativo para contribuir nesse debate de humanização, que é o nosso objetivo, né? Padre Geraldo, nós estamos passando por um processo de anomalia, né, no mundo todo, que foi a Covid, e agora nós estamos passando esse processo todo de guerra e esperando que nesse momento que está se aproximando o nascimento de Jesus, né, possa haver uma tranquilidade. Mas antes de falar sobre a mensagem natalina, eu queria que você pudesse falar para nós a respeito desse livro, porque são obras literárias e pelo que eu fiz uma análise rápida, ela para as pessoas refletirem e fazer uma avaliação da vida, né? Sim. Também ensinamento. Eu queria começar primeiro com Girassóis. Pode ser a Sétima Visão? A Sétima Visão. Que foi o primeiro a ser publicado, pode ser? Pode. Depois a gente vai nos Girassóis Noturnos e depois Kryptonita. Então, de fato, aquilo que tu coloca, eu acho que é nosso objetivo, de dar uma contribuição significativa no sentido do desenvolvimento humano, e um dos componentes fundamentais se trata dessa dimensão, que é a construção da paz. Que as pessoas aprendam a desenvolver mais a capacidade colaborativa, não é? Que a gente pense mais em construir relações de cordialidade do que relações de disputa. Que o debate das ideias sejam o elemento preponderante dentro da nossa sociedade. E esse livro, A Sétima Visão, ele trabalha exatamente esta necessidade da gente resgatar os valores que nós fomos ao longo dos anos perdendo, foram dissolvendo. Então, a minha narrativa, ela procurou buscar a reflexão sobre a base de formação da sociedade ocidental, sobre os 3 pilares fundamentais de base de formação da nossa sociedade, que é o pilar, né, da filosofia, né, grega, o outro pilar importantíssimo, o direito romano, e outro pilar, a teologia cristã judaica. Então eu trabalho pegando as 3 cidades com a filosofia: Atenas, a cidade de Roma com direito romano, e Jerusalém como a sede, né, da teologia cristã judaica. E mostra através de narrativas esse processo de inter-relação e interpenetração entre essas 3 cidades, para que a gente possa resgatar esses valores apregoados ao longo de tantos séculos, que deram certo e construíram a sociedade ocidental. Então eu pego narrativas bíblicas e vou mostrando esse processo que se dá de inter-relação e interpenetração. Por que sétima visão? Porque nós temos os 4 elementos básicos, segundo os filósofos gregos, que compõem as forças que regem a natureza, que é água, terra, fogo e ar. E pega os 3 elementos da divindade, segundo a tradição cristã judaica: Pai, Filho e Espírito Santo. É o somatório, né? Isso, aí dá 7.
para trabalhar um pouco a importância dessa dimensão que nós precisamos de ter integrada entre a dimensão da ciência e a dimensão da espiritualidade. Então, por isso é a sétima visão, uma visão holística, uma visão mais ampla do ser humano. E, claro que os textos são textos que são provocativos sob o ponto de vista filosófico. Mostra esse processo dessas três ciências, né? Teologia, direito romano e filosofia, nos cenários bíblicos, mas provoca o debate, por exemplo, sobre a dimensão, as dimensões que hoje estão até muito em pauta, tipo a questão do machismo, questão da gravidez na adolescência, mas como eu apresento isso? Filosoficamente. Entendi. E de modo poético, eu construo cenários lúdicos, cenários poéticos, metafóricos, para construir as narrativas. Eu posso ler um texto aqui? Claro, claro. Acho que a gente tem tempo. Claro. Então, eu pego o texto de Isaías, capítulo 5, de 1 a 4, que fala, né, das uvas, né, que Deus procurou em Israel. Israel apresentou uvas azedas ao invés de uvas doces. Então, eu pego essa narrativa, mas eu construo aqui uma narrativa trabalhando o conceito ligado à dimensão do machismo na relação humana. Vejam bem, é um texto bastante poético, eu crio uma possibilidade de melodia, harmonia e ritmo para ser mais prazeroso de se ler, como se fossem séries da Netflix, esses livros. Entendi. Não é contínuo, são narrativas, né, progressivas, mas que vai fazendo com que a pessoa cada vez mais contemple um cenário diferente. Tipo etapas, né? Etapas. Vejam esse texto aqui, duas glórias. O que mais eu poderia ter feito, que não fiz, para que pudesses me entregar uvas doces ao invés de azedas? Quando a plantei nas encostas de Judá, jamais imaginei que iria se converter em uma videira degenerada. E agora, como poderei invocar o teu nome, se não me atendes, se não me escutas e não me vês? Mas como poderei julgá-la, se também em minha vida as duas glórias se interpõem? Enquanto uma embalava as minhas noites de luxúria no Monte Olimpo, pela melodia e ritmo das liras de Apolo, a outra acalentava-me com os cânticos de Davi na cidade santa, chamando-me de volta para casa. E como eu poderia abandoná-la se a sua imagem refletida no espelho d'água do lago de Narciso revela a solidão e a imagem de mim mesmo? E como poderei deixar de te amar se o confronto entre estes dois amores se tornou incapaz de enxergar a retidão de mim mesmo? Mas agora nada poderá satisfazer os meus desejos ilegítimos se a luta entre esses dois amores que se elevam, desfiguram, confrontam-se mutuamente, não forem capazes de destruir os abismos da insensibilidade. Vejam, então, mostra uma narrativa em relação ao relacionamento interpessoal, romântico entre um casal, mas que provoca nele uma reflexão teológica quando ele olha, não é, a sua própria face refletida no lago de Narciso, o homem narcisista, que precisa ser precisa ser transformado, né? Ou seja, ressignificado. Então, essa narrativa que ele olha no outro lado, né? na possível companheira, ali entrega de uvas azedas, mas depois ele vai refletindo a sua própria imagem, dividida entre a cidade santa e o Monte Olimpo, as lidas de Apolo. E depois ele entra no processo de reflexão, e eu finalizo dizendo que é preciso destruir esse abismo de insensibilidade. As pessoas, o homem e a mulher, precisam de ter essa capacidade de auto-reflexão, enfim. Então são narrativas assim, com cenários poéticos, líricos e provocativos. Agora, por exemplo, quem está nos assistindo, como é que faz para poder adquirir esse livro? Já está disponível? Então, estes livros, aqui eu marco a páginazinha aqui, Amazon, Americanas, Magazine Luiza, Shoptime, Livraria Cultura,
no formato impresso, né? No formato e-book, Kobo Portugal, Volk Portugal, Barnes e Nobles, Estados Unidos, Google, Apple, enfim, essas plataformas famosas aí estão disponíveis, né? A Cultura, Livraria Cultura, enfim. Se vocês colocarem Editora Viseu, Borges Magalhães, o pessoal tem buscado muito na Amazon, diz que a Amazon facilita, né? Tem todo um... Agora, um outro... Peraí, primeiro só para poder tomar um café... Deu. Nós vamos rapidamente tomar um cafezinho, uma água, e daqui a pouquinho nós vamos saber dos outros 2 livros, Girassóis Noturno e Kryptonita, né? Nós estamos com o padre Geraldo Magalhães, botafoguense, padre Geraldo Magalhães. Como escritor, é o pseudônimo Borges Magalhães. Nós vamos dar um rápido intervalo, rapidinho, voltamos já.